Olá, bem-vindos ao canal da Escola da Diplomacia Periférica. Para você que não me conhece, meu nome é César Santos, eu sou cientista social de formação, me formei na Universidade de Brasília e desde a minha graduação eu venho estudando as questões da diplomacia pública e da diplomacia periférica, mais especificamente, e também sou candidato ao concurso de admissão à carreira de diplomata. Hoje a gente não vai conversar sobre o concurso, nós vamos dar continuidade à nossa série de Diplomacia Pública. Se vocês se lembrarem nos vídeos anteriores, nós já conversamos, por exemplo, sobre a questão da Previdência, nós conversamos também sobre a questão da democracia participativa e hoje eu queria trazer um tema que está na agenda do dia, o tal do globalismo. Você já ouviu falar em globalismo? Pois é, globalismo é uma tese dentro do contexto da teoria das relações internacionais. Prometo que eu não vou cansar muito vocês com teoria, mas que ele ganhou importância agora com a ascensão do novo governo do Brasil, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, além do Ministério das Relações Exteriores, também é assessorado por uma estrutura dentro da Presidência da República, que é a assessoria especial da presidência. Hoje, o assessor especial da Presidência da República para Relações Internacionais é o senhor Felipe Martins. E o Felipe Martins teve a oportunidade de explanar um pouco sobre essa visão, essa perspectiva do globalismo nessa semana no próprio Instituto Rio Branco, lá no Ministério das Relações Exteriores, um evento promovido sempre com muita excelência pela Fundação Alexandre de Gusmão. Pois bem, o Felipe Martins teceu alguns comentários sobre a visão de mundo que ele tem e que se sustenta o globalismo, fez algumas referências teóricas e eu vou pedir licença aqui não só para o Felipe Martins, mas sobretudo para ele, que foi o porta-voz da palestra, mas pedir licença também para uma série de inconvenientes que eu possa emitir, de opiniões inconvenientes, melhor dizendo, que eu possa emitir aqui, mas é preciso fazer alguns contrapontos muito importantes se realmente houver interesse desse governo em fazer uma recuperação do que é o interesse nacional, do que é a voz do povo, do que é o que ele chama de autodeterminação popular. Bem, isso é importante porque ainda que a intenção, olha só, hein, ainda que a intenção possa ser boa, ainda que ele esteja de boa fé, ainda que esse governo esteja realmente interessado em defender os interesses do povo brasileiro, o que é louvável, o diagnóstico está péssimo. E o diagnóstico estando péssimo provoca as ações de um risco muito grande. Por exemplo, uma coisa muito importante para a gente considerar aqui logo de partida, se tratando de diagnóstico, é que a gente só consegue perceber o interesse popular por meio de pesquisa. E pesquisa social se faz na universidade. E um governo onde se quer, melhor dizendo, tirar recursos das universidades que fazem pesquisa sobre pesquisa social que se dá nas ciências humanas, não pode querer ouvir o interesse popular a partir da visão de mundo desse ou daquele assessor. Uma segunda crítica que o Felipe Martins faz é em relação às burocracias. Bem, ele se refere às burocracias internacionais, não é mesmo? Olha, é interessante, porque me preocupa um pouco. Eu não posso, assim, porque eu não gosto do Marx, ou porque eu não gosto das esquerdas, ou porque eu não gosto das burocracias que não aceitam as minhas teses, eu não posso, a partir dessa ojeriza, dizer que essas construções não são construções democráticas. As Nações Unidas, elas não foram construídas de cima para baixo. As Nações Unidas, ela é um composto de 193 países membros dessas nações. Os órgãos multilaterais também não são construídos de cima para baixo, apesar, fazendo a devida justiça, que se cria uma certa crosta de elite que se torna inacessível. Nisso o Felipe Martins tem razão. Muitas vezes a burocracia, isso é muito comum ver na União Europeia, mas também nos nossos tratados regionais aqui, como a OEA, é muito possível ver
burocracias que se solidificam e acabam criando uma jurisprudência bastante apartada do interesse nacional. De fato, isso acontece. Agora, o fato da burocracia criar uma autonomia de pensamento não significa que ela não seja legitimada pelos próprios estados que constituem os organismos internacionais. Então, querer jogar os arranjos internacionais como se eles fossem alguma coisa menor ou como se eles fossem uma coisa secundária é desrespeitar o próprio consentimento que o Brasil exerceu quando reconheceu esses organismos. Então, há um problema de diagnóstico muito sério, não só em relação às pesquisas que estão sendo cortadas das universidades para realmente identificar, por exemplo, qual que é o sentimento popular a que o Felipe se refere, mas também o não reconhecimento dos organismos internacionais que são legitimados pelos estados, inclusive pelo Brasil. Dizer, por exemplo, que a OMS, Organização Mundial da Saúde, não tem uma autoridade internacional na área de saúde, me desculpe, isso é um problema muito sério de cognição. Me perdoe a inconveniência, mas é preciso reconhecer os organismos internacionais, não só pela sua excelência acadêmica, porque são organismos que buscam os nossos profissionais nas universidades, uma coisa que me parece que esse presidente não tem muito apreço, mas também porque esses organismos são reconhecidos pelos estados nacionais. Então, alto lá quando a gente faz um juízo de valor a partir das nossas preferências pessoais. É preciso algum respaldo teórico, de preferência científico sobre esses diagnósticos. E se a gente errar o diagnóstico, a gente erra na orientação da política externa, a gente erra na defesa dos interesses nacionais. Esse foi o meu recado de hoje, no sentido da gente valorizar as pesquisas em ciências humanas das universidades, ainda que o senhor não goste, são universidades públicas, são universidades que desenvolvem há anos pesquisas de ponta nas ciências humanas, nas ciências da saúde, nas ciências exatas, inovação, tecnologia, mas eu queria fazer uma defesa especial aqui. Olha, as pesquisas de ciências humanas. Essas baboseiras que saem aí do assessor da presidência da República só acontecem porque ele não fez pesquisa. E quando ele diz que faz pesquisa, bem, com o guru lá dos Estados Unidos, fica muito difícil reconhecer que o interesse nacional vai ser defendido. Interesse nacional é defendido com pesquisa nacional. E não reconhecer a burocracia internacional como se fosse uma coisa alheia ao interesse nacional é desconhecer que esses organismos internacionais são frutos das articulações e dos arranjos dos próprios estados nacionais. Então, me permita a discordância frontal com a assessoria da presidência da República, mas é preciso reconhecer, aliás, aproveitando que o Felipe Martins fez graduação na Universidade de Brasília. Deixa eu ver se eu encontro aqui, sempre do lado. Felipe Martins, se você me permitiu, eu gostaria de contrapor alguma leitura que você tenha recomendado na sua palestra a uma leitura que provavelmente você deva também conhecer, pelo menos de ouvir falar, porque ele é muito prestigiado, aliás, ele é um dos fundadores da universidade onde você fez graduação. Então, eu queria aqui compartilhar, já que a gente está buscando consenso, eu queria compartilhar aqui em nome da nossa formação na graduação da mesma universidade, a gloriosa Universidade de Brasília. Queria recomendar aqui que para que a gente realmente busque o interesse nacional, a leitura do professor Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. É isso, esse foi o Diplomacia Pública de hoje, que a gente volte às nossas leituras, que a gente esqueça os gurus que moram no exterior e que pretensamente fora da universidade produzem conhecimento que não está baseado em pesquisa científica, tá bom? Grande abraço e até o próximo Diplomacia Pública.